Voltando, pessoal, vamos lá. Pergunta agora 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Olha só a pergunta que Kardec faz. Olha só, nós estudamos aqui anteriormente o princípio vital, o desgaste desse fluido vital no corpo, junto que está diretamente relacionado ao esgotamento, ao desgaste dos órgãos. Uma pessoa que tem 100 anos de idade já está com o princípio, com fluido vital bem em baixa quantidade. Os órgãos estão se esgotando, não é verdade? Então, a pergunta é, se a gente tira, da mesma forma que a gente tira o fluido vital, princípio da vida material, não é isso? Da fonte universal, se a gente faz a mesma coisa com uma porção de inteligência, tira a inteligência, transfere a inteligência, porque fluido vital, num passe, numa alimentação, você está se alimentando, você está se proporcionando fluido vital para o seu corpo, a respiração, a água, um passe, transferência de energia de um irmão para o outro. Então, tem várias formas. Funciona da mesma forma com a inteligência? Olha só, olha bem a resposta. E é bem óbvio, tá? A gente, cientificamente hoje, graças a Deus, a gente já tem como saber disso. Mas olha a resposta. Isto não passa de simples comparação. Comparação essa, pessoal, aqui, ó. Todavia, inexata. É uma comparação errada. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Falamos isso anteriormente também. O que é o espírito? Lá atrás, nas primeiras perguntas. E daí, o espírito de verdade respondeu. Kardec perguntou, o espírito de verdade respondeu. É o princípio inteligente individualizado. Ah, Andréia, mas olha, vou te falar. Isso daí foi mal distribuído. Tem gente, tem mais inteligência do que a outra. Não tem, não. Não tem, não. Ah, mas tem gente que já nasce super inteligente. Criança de 3 anos, Andréia. Que já... Não. É um espírito mais evoluído. Mas lá atrás, ele teve a determinação, o trabalho, o sacrifício de aprender, de desenvolver a mente dele. O princípio inteligente individualizado é o mesmo para cada um de nós que fomos criados simples e ignorantes. Ninguém tem mais princípio inteligente do que o outro. Não, não é assim. Deus é magnânimo. Deus deu a todos nós ferramentas e recursos iguais. Só que deu para a gente o livre-arbítrio. Então, alguns escolheram usar para o bem, alguns escolheram se sacrificar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. É como hoje, pessoal. A gente está vendo aí o povo aí, trazendo para os dias de hoje, na quarentena. Tem um monte, ficou todo mundo aí dentro de casa, agora o povo já está saindo, mas tem um monte de cursos excelentes, gratuitos. A gente ficou vendo Netflix, ou a gente ficou estudando? O que você fez? Pergunta para você mesmo. Quando você for pensar em que Deus deu mais a um do que o outro. Não, não deu. Simplesmente, uns se dedicam mais do que os outros. E aí, meus irmãos, é a escolha de cada um de nós. Não tem jeito. Daí vem uma coisa que eu adoro nessa doutrina. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E esta, por enquanto, é desse número. Ah, André, como assim? A gente não sabe. Você acha que aqui, nessa foto aqui, ó, há 2.000 anos atrás, na época de Jesus, não vou nem voltar 35.000 anos, você acha que dava para falar, Jesus falar, ou a própria doutrina espírita, chegar naquela época em que as pessoas não tinham nenhum conhecimento científico? Claro que não. Aqui, meus irmãos, olha, é para firmar na cabeça da gente, olha só, princípio inteligente, que
já há algum e que retorna para a fonte universal do princípio inteligente, ainda não é o princípio inteligente individualizado. Aqui é o ser, individualização, o ser criado simples e ignorante. Então ele tem aqui reino mineral, aprendendo, estagiando no reino vegetal, aprendendo a sensibilidade, a interação com os fatores externos, no reino animal, desenvolvendo alguma inteligência bruta, desenvolvendo o contato, o sentimento, não é isso? Já aqui, ó, ainda não está individualizado. Aí vem para cá, já vem a gente para cá, saímos do reino animal, viemos aqui, ó, para o reino hominal, espíritos imperfeitos, não é isso? Livre-arbítrio, não sei, dá uma olhadinha aqui, ó, amplia aí no seu celular, está escrito aqui livre-arbítrio. Aí começa o problema, que a gente pode escolher. Agora, olha que legal, meus irmãos, isso aqui é fundamental. Progresso intelectual e moral. Olha aqui na mesma faixa que está escrito que esse progresso precisa ser equilibrado. São os bons espíritos. Daí a gente vai chegando lá para cima, ó. Repara que o cone vai se ampliando. Aumentou aqui, ó, a evolução moral. Automaticamente, o que aumentou aqui? A evolução intelectual. Então, elas caminham de mãos dadas. Elas são diretamente ligadas. Não adianta. Então, faixa do livre-arbítrio. E um dia a gente vai chegar aqui. Espíritos perfeitos. Como Jesus. Esse é todo o processo de evolução, todo o processo de preocupação de Deus com a gente. Deixou a gente, aqui nós estagiamos muito tempo, meus irmãos. E eu vou dizer que a gente vai estagiar um tempão por aqui antes de subir aí para cima, né? Porque com livre-arbítrio é aquilo, é a escolha de cada um de nós. Mas vê se isso não dá para a gente uma motivação de saber que depende só da gente, que ninguém pode tirar aquilo que Deus deu. Então, só depende de você. E você saber, meus irmãos, olha, meu irmão, minha irmã, que está atado aqui a evolução como um todo. Repara aqui, o cone está fechado aqui, ó, tá vendo? Mas ele vai se ampliando, olha, quando você evolui, mas eles estão de mãos dadas, o progresso moral e o intelectual. Isso não motiva? Nós não fomos largados ao léu com o livre-arbítrio, com a inteligência. Cabe agora a gente se esforçar. Tem manual, sim. Ah, mas é que o intelectual, beleza. Mas e o moral? Evangelho. Evangelho de Jesus, irmão. Irmã, olha lá. Vem quarta-feira com a gente, toda quarta. A gente estuda um pouquinho disso. E você pode estudar em casa. Vamos lá? Bom, vamos seguir aqui. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser. E constitui o quê? A sua individualidade moral. Certo? Já vimos isso. Vamos agora para a pergunta 73. Ixi, que é muito interessante. Olha isso. O instinto é independente da inteligência? Ou seja, instinto e inteligência são duas coisas completamente diferentes? Hein? Precisamente não. Por isso que o instinto, ele é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto animal, eu falei mais cedo, né? É que o animal ele não tem só um instinto, nós também temos um instinto. Só que, de acordo com a evolução do ser vivo, esse instinto, ele vai... Veja bem, pessoal, o instinto é uma ferramenta de sobrevivência, o medo também é uma ferramenta de sobrevivência. E a inteligência é outra ferramenta poderosíssima. Nós temos duas ferramentas, elas são independentes? Claro que não, nós sabemos que se nós utilizarmos duas ferramentas integradas, o potencial de sucesso, o potencial de resultado, ele se multiplica, ele se potencializa. Não é verdade? Esse resultado, ele se potencializa. Então, na realidade, um não é independente do outro. O instinto do animal, ele é diferente do instinto humano. Por quê? Porque o instinto humano, ele já carrega, ele já se mistura, se envolve com a inteligência e vai dar um resultado diferente. O gato, o cachorro, quando ele está com uma sensação de perigo, o gato ele se eriça todinho, a gente já sabe, e mete o pé.
mede ali alguns segundos. Já viu o pulo do gato? Quando ele está numa situação de perigo, por que você acha que ele nunca cai? O gato pula e cai, uma altura imensa, ele vai lá, porque o cérebro dele, esse órgão que provê a inteligência, de uma forma mais bruta, faz um cálculo rápido da memória muscular, dos saltos que ele dá e bota ele lá em cima para se defender. E a gente, ser humano, a mesma coisa, quando você está numa situação de perigo, meu irmão, minha irmã, na mesma hora, não é só o pescoço, você se arrepia, automaticamente o teu cérebro, que é um órgão de inteligência muito mais eficiente do que o do animal, ele está fazendo cálculos, mensurando tudo no teu corpo, preparando o teu batimento cardíaco para tu sair correndo, voado. E qual é a melhor rota de fuga? Então essa é a diferença, mas são ferramentas que estão integradas. Olha como Deus é bom para a gente, hein? Foi acrescentando, a gente foi desenvolvendo as ferramentas conforme ia passando naqueles estágios todos e fomos aprimorando a nossa inteligência ao longo dos anos, do aprendizado, da evolução intelectual e moral. Deus é muito bom, meus irmãos, Deus é muito bom. Bom, vamos ver aqui. Olha, pessoal, eu vou encerrar aqui. E tá muito legal, tá? Tem mais 2 perguntas, vai até 75, mas a gente continua na semana que vem para não ficar muito longo esse estudo. Muito obrigada a todos, que nós possamos fazer uso desse conhecimento que adquirimos juntos aqui, dessas informações que detalhamos juntos, que ela possa servir como motivação, sabe, para o nosso dia, que possa servir como motivação para nossa dedicação, sabe? Para nossa coragem, para nossa fé, para nossa evolução intelectual, moral, sim, tem manual, tem Evangelho de Jesus, e evolução intelectual. A gente precisa ler um pouquinho mais, vai ter dificuldade? Vai, pergunta, procura a gente aqui do Nefas, sabe? Estuda as coisas do mundo material, porque esse conhecimento vai te dar um entendimento mais amplo da vida, das coisas. Mesmo que seja culinário. Outro dia eu estava vendo um rapaz dando receita, ele explicando que para caramelizar não sei o quê, né, que não pode, que tem que ser manteiga ao invés de margarina, porque a margarina, o champignon ia queimar, na manteiga não queima, flamba. Olha, eu fiquei boba. Então, em todo lugar, nessa relação que nós vimos aqui nos slides, nessa nossa relação com o mundo exterior, desse mundo sempre teve, mas hoje, meus irmãos, tem muito mais capacidade de aprender. E não me venha falar da idade. Vou falar aqui rapidinho. Eu estava vendo um filme, daí tinha o Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro britânico, durante ali, logo que começou a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra perdendo, França sendo tomada por Hitler, e ninguém queria o Winston Churchill como primeiro-ministro, mas ele era corajoso, ele era determinado, sabe? Então colocaram ele, mas naquele momento de desespero, sabe quantos anos ele tinha? 66 anos. Era o homem que eles acharam mais inteligente para salvar o Império Britânico. Ah, tá, ele tinha 66, mas eu tenho 76, Andréia. E daí, tu vai salvar o Império Britânico? Não, né? Já tá bom, vai fazer um cursinho online, porque agora tá negócio de pandemia, né, pessoal? Mas depois vai fazer um cursinho presencial, vai aprender. Por favor, contribui com essa misericórdia divina, sabe? Se dedica, você já viu que você pode, eu posso, nós todos podemos. Meus irmãos, uma noite abençoada, um final de semana abençoadíssimo. Fiquem com Deus.